Olá, bem-vindos a mais um Poder 360 Entrevista. Meu nome é Hamilton Ferrari e eu converso hoje com o economista Evandro Bottini. Ele é sócio e diretor de renda fixa e multimercados da Rio Bravo Investimentos. É formado em economia pela Universidade de São Paulo, com especializações na Economics e no INSPER. Muito obrigado pela sua participação, Evandro. Imagina, um prazer estar aqui, Hamilton. Beleza, eu começo perguntando sobre a atividade econômica. A gente teve uma forte queda do PIB no ano passado, ainda não saiu o resultado oficial, mas as projeções indicam isso. O que a gente deve esperar agora de 2021, dado que a pandemia ainda continua? Bom, do jeito que o PIB é medido, né, a gente vai ter o crescimento do PIB do ano até que razoavelmente positivo. Ainda não recuperando a queda do ano passado, mas crescendo acima de 3%. Entretanto, isso um efeito estatístico, digamos assim. O crescimento efetivo do ano, quando a gente for olhar em cada trimestre, vai ser muito próximo da estabilidade. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. O começo do ano deve ser marginalmente negativo, por conta da retirada dos estímulos do auxílio emergencial, principalmente, e da volta dessa nova onda do coronavírus, infelizmente, que parece que tal qual a primeira onda nos surpreende, né? A gente infelizmente tem esse poder de ficar sendo surpreendido negativamente por esse vírus em cada uma das ondas, mas o reflexo econômico dessa segunda onda parece ser menor. Então, acho que não dá para esperar quedas da mesma magnitude do que no ano passado. Isso, pelo menos, é uma boa notícia. Mas é isso, é um número positivo, mas que não é muita coisa para comemorar, tá? Porque é principalmente um efeito estatístico. Mas comparado com o ano passado, devemos ter um crescimento, já que teve uma forte queda, e esse crescimento seria na base de quantos por cento? Nosso número de PIB para esse ano é 3,2%, com uma pequena queda do PIB no primeiro trimestre em relação ao último do ano passado, e uma estabilidade para um pequeno aumento do segundo TRI em relação ao primeiro TRI. Na sua avaliação agora, esse ano que estamos passando, quais são os principais desafios aí para a atividade econômica, para a confiança do país, dos investidores? O Covid veio e causou essa queda enorme que você comentou, mas acho que o fato principal em termos de crescimento e atividade econômica é que o país, em situação normal, tem uma dificuldade muito grande em crescer, né? O Brasil cresceu nos últimos anos pouco por produtividade, muito por incorporação de mão de obra e algum crescimento de investimento em alguns anos, mas não por produtividade. É algo que nos preocupa para o futuro. Então, depois que passar o Covid, não dá para imaginar o Brasil crescendo muito mais do que 2%. Até um pouquinho menos, se você for seguir ali os nossos modelos, são modelos mais de longo prazo que levam em conta exatamente isso: crescimento da produtividade, crescimento da mão de obra e investimento. Então, acho que esse que para mim é a principal preocupação que deveria existir aqui no Brasil. E o problema é que os remédios para isso não são remédios de curto prazo. Não é uma expansão fiscal, uma redução, um aumento de juros que vai mudar isso. A gente está falando de coisas estruturais de longo prazo. Como tornar o Brasil mais produtivo, como aumentar o nível de poupança e de investimento, porque mão de obra é mais longo prazo ainda, né? A gente não consegue criar mão de obra a não ser que haja um fluxo de imigração muito rapidamente. Então, em termos de crescimento econômico, até de desenvolvimento, acho que o principal ponto que deveria preocupar as pessoas. Óbvio que tudo que a gente gasta mais tempo falando, né, que é fiscal, que é privatizações, são importantes para, por exemplo, aumentar a produtividade, por exemplo, para aumentar a poupança. Mas acho que o fim é esse: aumentar o crescimento econômico. Você falou que é um crescimento de 2% ao ano por aí. E se comparado com os países emergentes, se a gente for comparar com a China, é um crescimento muito abaixo disso. Na sua visão, quais seriam as soluções para a gente voltar a ter um crescimento tão forte quanto a gente já teve, ou um crescimento comparado com
com países emergentes? Realmente, com comparação com países emergentes, é bastante negativa, a não ser, obviamente, se comparar com os emergentes que estão crescendo menos, que sempre tem lá os últimos da fila, né, as Argentinas, etc. Mas até com países desenvolvidos, por exemplo, uma medida bastante normal de se usar em economia de longo prazo é comparar o crescimento do PIB com relação aos Estados Unidos. E o Brasil vem perdendo nessa comparação nos últimos anos, está crescendo menos do que os Estados Unidos. Mas a solução, enfim, é o que eu mencionei, é estrutural e de longo prazo. Não são assuntos que têm muito apelo de curto prazo, mas é educação, foco enorme em educação para melhorar o capital humano, medidas que melhorem a produtividade, e aí, no nível da macroeconomia, é relativamente difícil falar de medidas que aumentam a produtividade, né? Tem que ser uma conversa bem microeconômica de vários setores diferentes, de competição. Entretanto, quando a gente fala de reformas, que aí sim é um tema que dá bastante atenção, acho que uma parte delas ataca o problema da produtividade. Acho que as reformas são divididas em dois grupos, né? Uma que ajudam a resolver o problema fiscal e a outra que ajuda a resolver o problema da produtividade. Mas, infelizmente, a gente não vê muito avanço em nenhuma dessas pautas. Acho que as reformas vão continuar sendo aprovadas num ritmo lento, o problema fiscal, que é relevante, como já falei, para a poupança, portanto, para o investimento, também não deve ser resolvido de forma muito enfática. O Brasil está, desde 2013, se eu não me engano, com déficit primário e ainda não conseguimos vislumbrar quando voltaremos para um superávit. Então, não é uma visão muito otimista, principalmente com relação a esse médio e longo prazo. E este ano temos várias reformas no Congresso, já que no ano passado foi difícil avançar nessa pauta diante da pandemia. E esse ano, o que devemos esperar de aprovação, já que tem a PEC emergencial, o Pacto Federativo, o PEC dos fundos, reforma administrativa, reforma tributária, e tem toda essa agenda de reformas de produtividade, só que no ano que vem também já temos as eleições. O que a gente deve esperar deste ano e do próximo no avanço da agenda de reformas? É você quem tem que me dizer aí de Brasília o que a gente tem que esperar, mas pelo que a gente vê daqui, primeiro um atraso muito grande no envio das propostas, e as propostas não tem quando chegam, né, o texto que chega no Congresso não tem tido uma surpresa muito grande em termos de ambição, de tamanho da economia ou do efeito em produtividade. E a gente sabe que o Congresso tende quase 100% a diluir esses efeitos, ou seja, ficar ainda menor esses efeitos, ou pelo menos mais distantes no futuro, porque é muito fácil, né, para os políticos aprovarem hoje algo para bem na frente, como, por exemplo, parece ser o caso da reforma administrativa, que não vai ter nenhum efeito de curto prazo. E a reforma administrativa é uma, por exemplo, que parece atacar tanto o problema fiscal, mas principalmente um problema de produtividade nesse setor. Então, do jeito que está, parece que a reforma administrativa tem chances de evoluir. A PEC emergencial, do jeito que está, de novo, né, sendo mais usada para viabilizar o auxílio emergencial do que qualquer outra coisa, parece que ela vai gerar economias ao longo do tempo, no longo prazo, bastante pequenas. Acho que até fazendo contas com taxas de desconto, né, não dá nem para saber se a economia gerada pela PEC emergencial vai compensar o auxílio emergencial que ela gera no curto prazo, que ela viabiliza no curto prazo, ainda com alguns detalhes a se estudar com relação às desindexações. E você falou de reforma tributária. Acho que se a gente pensa em produtividade, a reforma tributária talvez seja mais importante, né? Já é um fato conhecido que o Brasil é o último nos rankings que medem facilidade,
horas gastas para se pagar impostos, a gente sabe que quantas consultorias existem no Brasil, quantos advogados tributários existem no Brasil, o tamanho das áreas tributárias das empresas, tudo isso é causado por um código tributário, por uma interpretação da justiça, enfim, por algumas razões o Brasil tem aí uma judicialização também enorme de tributos. Então, a reforma tributária, para mim também, por isso é a mais difícil de passar, porque mexe com interesses de vários setores e de vários entes federativos. Você tem Estado brigando com o município, brigando com a União para ver quem fica com o dinheiro dos impostos, você tem serviços brigando com a indústria, que briga com a agricultura, porque é bastante heterogênea a carga tributária entre esses impostos, então é muito difícil. E aí tem as duas versões, né? A versão do Baleia Rossi, que o Maia gostava, que era mais ambiciosa, né? Que é mais ambiciosa, e uma proposta do governo bem mais gradual, que também por isso talvez tenha mais possibilidade de ser aprovada, mas também tem menos efeito só ela do que a outra. Mas eu ainda acho que a reforma tributária, mesmo a do governo federal, né, que foi proposta no ano passado, se eu não me engano, é difícil de passar. Mesmo esses avanços pequenos, se aprovar uma mini reforma tributária ou algumas propostas como a reforma administrativa, como é que deve ser a reação do mercado em relação a essas medidas? Deve ter uma animação bem maior do que a gente está tendo Olha, acho que agora? no geral, os números fiscais de curto prazo, que tem sido o ponto de atenção principal dos analistas do mercado financeiro, vieram melhores, né? No final do ano passado, começo desse ano, com gastos um pouco menores e principalmente com receita maior vindo daqueles impostos que foram diferidos. Acho que também um auxílio emergencial não muito grande em termos tanto de escopo quanto do tamanho do valor pago, né? E alguma compensação, mesmo que insuficiente, também acho que não vai gerar muito estresse, não, tá? Eu acho que o que poderia gerar estresse são mudanças como foram consideradas no ano passado no teto de gastos, que hoje é a principal regra fiscal olhada pelos economistas, né? É a que segura o ímpeto ali dos políticos de gastarem mais. Porém, ela é uma regra difícil de ser mantida sem algumas mudanças nos gastos obrigatórios, né? Se você tem alguns gastos obrigatórios crescendo muito acima da inflação, você tem que ir controlando, comprimindo o restante dos gastos até um ponto que quase fica insustentável. Então, em algum momento, essa discussão do teto vai ter que ser feita. A PEC emergencial viabiliza a ativação de alguns atilhos já previstos, né, na PEC que criou o teto. Acho que esses gatilhos são suficientes para segurar 1 ou 2 anos de teto ali na frente, mas depois, de novo, se nada for feito, o teto fica insuficiente. Enfim, vai ser rompido. Tivemos uma semana um pouco agitada ali no começo em relação à troca de comando da Petrobras, que afetou as ações das estatais, de todas as estatais ali, como Banco do Brasil, Eletrobras. Eu queria saber de você se você avalia que esse movimento pode continuar com uma possível interferência do governo nas estatais. É um tema, como eu acho que talvez seja o tema do momento, assim, né, um tema muito quente. A gente ainda não tem todos os detalhes, os desdobramentos, mas no caso da Petrobras, acho que a política de preços atual é praticamente a única viável, digamos assim. Pode-se discutir alguns parâmetros em termos da volatilidade do petróleo, que período que você olha, mas pensando na empresa não tem muita coisa diferente para fazer. O governo pode até usar do dinheiro do orçamento para criar mecanismos que reduzam a volatilidade do preço, mas não com o balanço da Petrobras, porque a Petrobras tem minoritários, a Petrobras é uma empresa, não é o governo, né? A troca do presidente foi um sinal horrível, e principalmente do jeito que foi feito.
mas isso já é normal nesse governo. O que a gente precisa ver são os atos do próximo presidente, né? Ainda, pelo que eu sinto, não há uma expectativa de uma troca, de uma mudança relevante na política de preços. Acho que foi mais um choque de realidade que os preços refletiram, de que o governo não é um governo não intervencionista, não é um governo pró-mercado no âmago, né? Ele fez coisas que poderiam parecer nesse sentido, mas realmente não é. E a medida provisória da Eletrobras talvez acelere a diluição, talvez que estava parada, né? O projeto de lei há muito tempo. Não acredito, como o secretário está falando, que vai ser feito esse ano. Acho que é difícil ainda, por conta da complexidade dos estudos para se fazer isso. Talvez fique um pouco apertado. E precisamos ainda fazer contas, analisar aquele monte de condições, de gastos adicionais que recaem sobre a empresa. A gente acha aqui que pode haver um aumento na tarifa decorrente deles. Vamos ver os detalhes mais para frente conforme a tramitação acontece. Correios foi enviado ontem, se eu não me engano, né, o projeto de lei, mas ainda não tive tempo de olhar. O fato é que, assim, talvez uma ou outra privatização saia, se sair a diluição da Eletrobras do jeito que está é ótimo, mas é muito menor do que a expectativa, mesmo alguns meses atrás, e é muito menor, mesmo se descontarmos que a fala do Paulo Guedes durante a campanha eleitoral era uma fala eleitoreira, né, era uma fala de campanha. O resultado final, mesmo se incluir as subsidiárias, né, que não é de verdade uma privatização, vai ser muito, muito, muito menor do que se imaginava. Houve um atraso no envio dessas medidas na sua avaliação? Sim. Além do atraso no envio dessas medidas, tem muita estatal que é muito, eu vou usar a palavra fácil, apesar de saber que nunca é fácil aí, né, seguindo não só os trâmites do próprio governo, mas atendendo aos requisitos de TCU e etc., mas tem coisas muito mais fáceis de privatizar do que a Eletrobras, né, por que não fez nada nas outras, mas em termos de impacto econômico, essas são as mais relevantes, e aí, de novo, é um impacto econômico que principalmente de produtividade, ainda mais na Eletrobras, que é num setor tão importante, né? E aí o grande medo, os olhos são muito atentos em cima de Eletrobras e Petrobras por causa disso. Está mexendo, no final das contas, nos dois mercados, talvez, dos mais relevantes no Brasil. Então, se qualquer alteração na dinâmica de preço desses mercados tem reflexos inimagináveis, como a gente viu em 2013 em diante. Para mim, o grande problema, em termos de intervenção das estatais, é que ninguém foi punido pelas intervenções feitas no passado. A CVM nem sequer, eu acho, acabou de processar os conselheiros da Petrobras pelos atos anteriores. Ninguém foi punido, e impunidade leva a tentativas adicionais aí desse tipo de política. Então, sim, houve atraso no envio dessas medidas, é tudo muito tímido, mas esperamos que alguma coisa aconteça, mas não contamos muito com isso não, tá? É isso. Você falou um pouco sobre a Petrobras, queria falar um pouco sobre a Eletrobras e o Banco do Brasil, que também tiveram um forte impacto ali na segunda-feira. O presidente do Banco do Brasil mesmo já foi quase demitido pelo presidente Bolsonaro, e no sábado o Bolsonaro disse que vai colocar o dedo no setor de energia. Enfim, as ações das duas empresas também tiveram queda na segunda-feira. A Eletrobras subiu por conta do projeto de privatização, e o Banco do Brasil mais por uma correção ali de um efeito exagerado na segunda-feira. Na sua avaliação, essas empresas estão suscetíveis a ter interferência do Poder Executivo? Acho que primeiro que o cargo desses presidentes dessas estatais infelizmente ainda muito político, digamos assim, né? Muito atrelado ao presidente da República. Então, algumas declarações
por exemplo, do presidente da Petrobras, podem ter sido infelizes e colaborado para as decisões posteriores. Mas, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, o contrário, né? Não houve as decisões que o Conselho tomou com relação a PDV e fechamento de agências, etc., parece seguir o exemplo de outros bancos no Brasil e no mundo, não surpreende. Acho que é mais o governo tentando gerar assuntos políticos populares para mostrar que tem feito, se preocupa com o povo, desse tipo de coisa, né? Não vou deixar demitir, não vou deixar aumentar preço. Acho que esse que é o, é o mote, é o pano de fundo. Não vejo uma intervenção grande no Banco do Brasil. Acho que o espaço no Banco do Brasil é pouco. No setor elétrico, de novo, preocupa, porque é um setor extremamente importante, é um insumo de 100% do que se faz no Brasil. Então, claro que tem impacto, mas ainda acho que pode ser, de certa forma, otimismo meu ou inocência, mas acho que o legado de 2013 ali do que a Dilma fez é tão profundo e nefasto que uma intervenção trabalhada como foi feita não se repetirá. Pode acontecer de um uso de um fundo específico, como se discute, ser usado para uma eventual redução do preço da energia, e aí a gente vai ter que avaliar o quão ruim é isso, ou quais as consequências disso, mas acho que é mais provável algo nesse sentido do que uma intervenção propriamente dita, redução na marra, mudança nos contratos. Eu acho que é mais nesse sentido que vem, e vindo do presidente, do jeito que ele fala, não conseguimos entender, né? Pode ser que enfiar o dedo no setor elétrico ele possa ser a MP que ele já mandou, mas enfim, não dá para saber. Agora, o presidente Bolsonaro foi eleito com uma proposta de privatização de muitas empresas no discurso do Paulo Guedes, e aí pouco se evoluiu desde então na venda de estatais, enfim. Mas esses dois, essa MP e esse projeto de lei que são apresentados agora, eles têm uma sinalização para esse caminho. Isso não pode abrir as condições, abrir a porta para que novas desestatizações sejam feitas no país? Olha, acho que das que têm um impacto significativo na economia, vamos pensar que a Petrobras não vai ser privatizada, não vai ter diluição. O Banco do Brasil também não. A Caixa também não. A Caixa tem subsidiárias que podem ser vendidas, né? Caixa Seguridade, a gestora da Caixa, o tal do banco online da Caixa, essas daí podem vir ao mercado e levantar algum dinheiro que vai entrar na soma ali na tabelinha do governo, mas que, de novo, é venda de subsidiária, é diferente, né? Eletrobras, alguma coisa pode acontecer, mantendo algumas empresas estatais que estão embaixo dela. Correios, acho que também é um tema complexo, né, por conta do monopólio. De novo, não vi o projeto de lei que foi enviado ontem, mas eu sinceramente não vejo muito espaço adicional do que já está aí. Eletrobras, Correios, algumas concessões adicionais de infraestrutura, né, portos, aeroportos, ferrovias, que também ainda tem bastante coisa para fazer, principalmente em aeroportos. Mas em termos de grandes empresas, acho que nem tem grandes empresas mais, e as que têm, além dessas que já estão sendo tratadas no Congresso, não serão vendidas porque não parece ser o perfil desse governo, nem do Congresso, de querer privatizar essas grandes que eu comentei. As pequenas seriam mais uma sinalização, né? TV Brasil e etc. Seria mais uma sinalização, uma racionalização do uso do dinheiro público, que, de novo, seria mais uma sinalização do que efetivamente uma redução de gastos, né, propriamente dita, mas que também não parece vir. Agora, do lado do gastos, temos temos a emenda constitucional do teto dos gastos, e há um sério risco de ser descumprida neste ano. Na interpretação de vocês, no estudo que vocês fazem, é provável que o teto seja rompido? Não, descumprida não, nem esse ano, nem no ano que vem, acho que não será descumprida, tá? Acho que
olhando os números da economia, do fiscal, gastos, não parece que será descumprido esse ano nem no próximo. Acho que o que continua sendo o maior fantasma é esse de possíveis alterações em alguns parâmetros do teto ou despesas fora do teto. Acho que esse que é o grande medo. Por exemplo, na PEC emergencial, que de novo, li faz pouco tempo, né, e não li com cuidado devido ainda, mas e muda todo dia as versões que a gente recebe lá do Senado, mas um estado de calamidade, né, que pode gerar despesas que não entram no teto, não sei se eu estou falando juridicamente da forma correta, mas o estado de calamidade no Brasil é muito frequentemente usado, né? Então, tomar cuidado se isso se tornar recorrente. Acho que a situação atual justifica sim gastos que não devam ser atrelados ao teto. A forma como se encontrou isso no ano passado foi uma forma eficiente, né? Até de certa forma, quando no meio ali pareceu devagar, demorar até o Maia vir com a solução do orçamento de guerra, mas no fim das contas até que foi rápido. Os problemas ali foram outros, mas acho que o medo é esse hoje. O medo é coisas que furam o teto e medidas que possam alterar o teto. A prorrogação do auxílio emergencial, como é que ela, na sua avaliação, como é que deve ser feita? Pode ser mantida para o mesmo público, com o mesmo valor, ou vai ter que ser feita uma adaptação? Acho que vai ter feito uma adaptação. Acho que é mais próximo do que foi o final do auxílio, né? Em escopo e tamanho, e menor do que foi no começo. Acho que é um consenso que o que foi feito no começo foi, de certa forma, exagerado. Teve praticamente para metade do país houve um aumento de renda em relação à situação anterior ao Covid. Óbvio que são pessoas que são pobres e que, eu falando isso, é um pouco secos, mas não é dessa forma que o país deveria distribuir riqueza, não é dessa forma que o país deveria tornar essas pessoas menos pobres, né? A gente gerou uma dívida imensa em cima desse auxílio emergencial, e essa dívida, além de ter que ser paga no futuro, ela também causou um aumento aí provavelmente das taxas de juros em que a dívida é rolada. Mas a resposta é isso, a gente tem que ser menor em termos de tamanho, né, de escopo e do tamanho do cheque. Até se essa segunda onda fosse mais curta, coisa que ela está se provando não ser, né, pelo que a gente tem visto nas ocupações e no espalhamento da situação pelo país, acho que a primeira medida deveria ter sido uma antecipação do 13º, parecido com o que foi feito ano passado, né? Antecipação do 13º, diferimento de impostos, porque se provaram medidas bastante rápidas e eficientes, mas ainda não foi feito e estamos ainda sem o auxílio. Então, entendemos a pressa dos políticos de viabilizarem o auxílio, esperamos que venha dessa forma, não muito grande, mas focalizado. E essa é a expectativa, que venha dessa forma, ou há risco de que isso pode afetar os preços dos ativos? Risco sempre tem, né? A gente sabe que quando chega uma proposta de 300, coça a mão para aumentar para 350 ou 400 ou mais, por motivos políticos principalmente, né? O que pode ser mais traumático o que pode ser mais traumático para o mercado financeiro agora no começo desse ano, em relação às medidas? Não conseguir aprovar a PEC emergencial no tempo correto, adiar certas aprovações? O que pode ser mais traumático? Olha, eu acho que qualquer ameaça fiscal de longo prazo é mais traumático. Acho que a PEC emergencial já está clara que para mim, pelo menos, eu acho que para um grande número de pessoas, que vai haver não vai haver uma sincronia entre o gasto do auxílio e as medidas compensatórias, digamos assim, né? O gasto vai ser realizado e as medidas vão ficar para talvez num próximo momento. E isso parece ter causado pouco dano, vamos dizer assim. Então eu não acho que isso vai causar grande impacto, a não ser, obviamente, que essa segunda parte seja abandonada completamente, né? Agora, se nada for feito adicionalmente,
e os números do fiscal continuarem ruins e a perspectiva dos números fiscais continuarem ruins, aí pode ter alguma piora adicional. Mas ainda assim, acho que não o suficiente para uma crise fiscal, algo assim. A crise fiscal, de novo, viria de potenciais furos ou mudanças relevantes aí no teto, que hoje é a principal âncora fiscal do governo, tá? Falando um pouco de juros, está na mínima histórica, a Selic está em 2% ao ano, só que tem a expectativa de ser aumentada nas próximas reuniões. Eu queria saber da sua avaliação se vai ser na próxima ou nas reuniões seguintes e qual é o impacto disso na economia e também nas contas públicas, já que a gente fez uma dívida muito grande aí no ano passado por causa da Acho pandemia. que o juros, a gente está mudando nossa expectativa para um aumento já na próxima reunião por conta essa marginal piora dos números fiscais com o auxílio emergencial, mas principalmente com os dados de inflação vindo um pouco mais altos, dólar mais alto, o commodities mais altas. Então, são fatores que não são diretamente, digamos assim, olhados, porque essa inflação desses bens, né, esse choque de commodity, choque de dólar, o Banco Central normalmente tenta acomodar, digamos assim, olhar os efeitos de segunda ordem que a gente fala, mas a taxa de juros está muito baixa. Acho que está chegando a hora de se normalizar, de se começar a normalizar essa taxa. E aí é um ajuste fino entre começar em março ou na próxima. A gente achava que começava na próxima. Hoje achamos que é mais provável começar um pouco mais devagar, mas já em março para sinalizar. O impacto na economia é sempre, primeiro, acho que vai ser um aumento gradual, né? Hoje a taxa de juros está em 2%, a gente espera que ela vá para próxima a 4% no final do ano. É óbvio que tem um efeito restritivo na liquidez, na economia, mas ainda assim é uma taxa de juros no final do ano que estimula a atividade, que é menor do que a famosa taxa de juros neutra, que é acima dela que se restringiria a atividade. Mas enfim, é gradual. E o impacto para as contas públicas é óbvio. O Brasil tem uma dívida grande atrelada à Selic, né, as LFTs pós-fixadas, as próprias compromissadas, então impacto tem, mas o impacto pior, o impacto principal vem das expectativas da curva de juros, né, que já está precificando esse aumento há muito tempo, até mais do que a gente imagina aqui, e é isso que faz o Tesouro se financiar a custos mais altos quando rola a sua dívida, e acho que isso, talvez de tudo que tenha sido feito nas últimas semanas, né, que o governo causou essa volatilidade grande aqui nos mercados, nos preços dos ativos, esse aumento dos juros futuros talvez tenha sido o efeito pior, porque o Tesouro tem um vencimento enorme de dívidas agora em março, fruto do endividamento do ano passado, e vai precisar rolar essa dívida, e quando for emitir, vai emitir a um preço mais caro, a uma taxa de juros mais alta. Então, aí é um pouco dessas consequências indesejadas de se mexer em coisas muito complexas como o governo tentou fazer. E a dívida ela já passou de 80% do PIB há um tempo, e quando é que devemos ter uma reversão da trajetória da dívida para baixo? Isso como é que a gente consegue fazer e quando isso é possível? Olha, dadas as nossas projeções bastante pessimistas de crescimento, né, que eu comentei, e imaginando que o superávit demora para voltar também, a gente está num momento muito crítico aí de sustentabilidade da dívida, vamos falar assim, porque isso é quando a gente olha para a dívida no longuíssimo prazo, né? Então, os parâmetros são muito sensíveis a qualquer mudança que a gente faz, mas ainda não parece ser nos próximos 3, 4 anos que a dívida vai cair, não, tá? E se começar a cair, deve ser uma queda, enfim, no começo, pelo menos, gradual. Aqui não tem segredo, né? É uma aritmética que ou o PIB tem que crescer mais, que a gente está falando de dívida sobre PIB, né? Ou a taxa de juros tem que ficar muito baixa, coisa que a curva já foi, a Selic agora vai. Ou
ou o superávit primário crescer, coisa que eu também já falei, que o déficit primário talvez diminua, mas a gente não volta para superávit. Tem uma quarta hipótese, que é uma hipótese que ninguém gosta, que é a inflação subindo. Se a inflação subir, o PIB nominal sobe, certo? O denominador dessa conta, e a dívida PIB cai. Mas acho que é uma hipótese que a gente não vê aqui, e acho que, obviamente, não seria bom se acontecer. Para finalizar, a inflação ela surpreendeu para cima nos últimos resultados, e eu queria saber da sua avaliação se ela pode se tornar um risco mais para frente, ou se esses são efeitos realmente temporários, como o Banco Central vem falando. Ela pode preocupar no curto prazo? Ainda acho que a inflação é algo, não sei se é algo temporário, tá? Mas ela vem de itens muito voláteis, portanto, esperado que tenham esse movimento errático em alguns momentos, e principalmente para cima, como agora, fruto de desvalorização do câmbio e de preço elevado de commodities. Mas a inflação de serviços, né, a inflação dos núcleos, aquelas medidas que tentam filtrar essa volatilidade continuam, de certa forma, controladas, vamos chamar assim. Óbvio que subiram do nível extremamente baixo que estavam no meio da pandemia, mas ainda está no nível controlado. Acho que a mensagem aqui principal a inflação está se normalizando, talvez ela passe um pouquinho do centro da meta em alguns momentos, como agora no começo desse ano. Isso deve gerar um início gradual da normalização da política monetária, mas não parece ser algo que vai sair do controle, ficar muito acima da meta por muito tempo. Aqui o risco, acho que é o mesmo que o Banco Central acho que fala nos seus comunicados oficiais. O risco é uma perda da confiança fiscal, acho que é o principal, porque aí perde tanto o câmbio, quanto os juros, quanto outras variáveis relevantes aí perdem um pouco qualquer parâmetro, qualquer normalidade, aí pode gerar um aumento das expectativas de inflação, que é onde é mais pesado, né, que afeta bastante as inflações futuras. Então, acho que esse é o risco. Hoje a gente não vê a inflação extremamente elevada, principalmente a partir aí dos próximos meses, de meados do ano. Chegamos ao final do nosso programa. Muitíssimo obrigado. Eu conversei com o Evandro Buttini, que é economista da Rio Bravo Investimentos. Muito obrigado, Evandro. Imagina, obrigado. Prazer estar aqui, Hamilton. Tchau, tchau. E muito obrigado você também por acompanhar a gente. Para você ver mais entrevistas, é só você seguir o nosso canal, o canal do Poder 360 no YouTube. Muito obrigado e até breve.